Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Galahad com vocês para mais uma mini aula do nosso mini curso de Umbanda Universalista, aula 11. Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento mediúnico, tá? Então, pode ser que seja bom para você, hein? Vamos ver? Antes da gente começar, faz favorzinho, curta, inscreva, compartilha, badala o sininho e comenta, porque aí você ajuda o canal a subir. Isso me vai me deixar muito feliz, né? É de graça, não dói nada. Lojinha das Terapias, escaneia o QR Code para você para a Lojinha das Terapias, para você agendar seu baralho cigano, mesa quântica estelar, mapa numerológico, acesso aos registros acásticos e algumas outras terapias para auxiliar no seu autoconhecimento, né? E também para você se livrar de algumas dragas que você pode estar vivendo atualmente. E aqui você tem as doações do Picles. Doe o dinheiro que você quiser e que você puder para que eu possa melhorar o canal e passar mais tempo produzindo conteúdo. 10% de todo o valor recebido, que eu vou prestar contas todos os meses assim que as doações entrarem. 10% de tudo aquilo que entrar de doação será revertido para a causa dos animais e das pessoas em situação de fragilidade. Certinho? Chega de merchandise, vamos trabalhar, né? Vamos mandar o Brasil aqui, que não tem o dia inteiro não, e eu muito menos. Pessoal, desenvolvimento mediúnico, aula 11, apenas da Umbanda Universalista, tá? Pessoal, definição de desenvolvimento mediúnico. É um processo longo, não acontece de um dia para o outro. Tá? Eu tenho, sei lá, mais de 10 anos de Umbanda e até hoje não terminei meu desenvolvimento mediúnico. Então, não acho que você vai conseguir desenvolver do dia para outro. Tá? Não acredite nisso que você vai se frustrar. É um processo longo e continuamente variável. Vou explicar assim que eu terminar de ler essa parte aqui. Onde o médium deve ser auxiliado pelos dirigentes espirituais para identificar suas faculdades mediúnicas. É uma pessoa que vai incorporar, é uma pessoa que vai fazer psicografia, é um médium de cura, é um médium que tem todas as faculdades latentes, assim, gritando para desenvolver. Então, o dirigente espiritual ele vai observar, né, as faculdades mediúnicas que estão ali com maior potencial de ser desenvolvido e assim vai auxiliar o médium a desenvolver para que ele tenha um controle dessa mediunidade dentro e fora do trabalho espiritual. Pouquíssimas pessoas conseguem desenvolver todas as faculdades mediúnicas em uma só vida. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha feito isso. Tá, vamos lá. Como é que deve ser o desenvolvimento mediúnico? Gente, isso aqui é a síntese da resenha do resumo, como falava o meu finado e amado professor de psicologia, Marcelo Albuquerque. Na Umbanda Universalista, o desenvolvimento mediúnico é feito de forma conjunta, teoria e prática. Você nunca vai ter só a aula teórica, para depois, muito tempo depois, ir na prática, igual, por exemplo, curso de Direito. O curso de Direito você tem muita teoria para a prática ser lá no final. Ou, caso você tenha a sorte de fazer um estágio, conseguir um estágio, aí você consegue antecipar essa prática. Mas geralmente é assim. Então, vamos dividir, a gente divide esse desenvolvimento mediúnico em algumas partes. É óbvio que antes da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta parte, etc., o dirigente espiritual ele vai se consultar com o dirigente espiritual da casa, no caso, a entidade. Tá? Então, por exemplo, eu fundei um terreiro, Centro Universalista Pai Preto. Né, Pai Preto, ó, te amo. Aí o Pai Preto incorpora e fala, ou ele manda uma mensagem, fala, olha, nós vamos começar o desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento mediúnico vai ter que ser num horário das 8 às 10 da noite, é um exemplo, todo dia, sei lá, toda quinta-feira, vai ser uma vez por semana, e o médico que quer trabalhar na casa vai ser obrigado a fazer desenvolvimento mediúnico. São exemplos, tá? E aí o dirigente vai ver o que a espiritualidade quer que seja ensinado, né? Qual doutrina, se a casa vai continuar seguindo a mesma doutrina, se a doutrina será atualizada, no Umbanda Universalista tem atualização de doutrina, tá? Se a doutrina será atualizada, que tipo de, qual que vai ser o referencial, né? O ponto o referencial no caso, para que o médium possa trabalhar já na corrente. O médium está fazendo desenvolvimento, ele vai trabalhar na corrente já, ou ele vai trabalhar separado. Tem tudo isso. Né? Quanto tempo vai durar a parte de teoria? O tempo que eu falo em aulas, quantas aulas serão necessárias para aplicar a parte teórica? Tudo isso já tem que estar pronto antes de começar o desenvolvimento mediúnico. Tá, pessoal? E agora é minha opinião. Nenhuma casa de umbanda universalista ou nenhuma casa que trabalhe com
incorporação, desobsessão e etc., nenhuma casa deveria abrir os trabalhos ao público sem antes desenvolver os médiums. Essa é a minha opinião. Enfim, vamos lá. Primeira parte do desenvolvimento mediúnico. Entender qual que é a doutrina que será estudada. Por exemplo, você é um médium que vai começar seu desenvolvimento mediúnico. Aí você foi numa casa de um bando universalista, só que você não se identificou com essa casa, por alguma razão. Ah, eu não acredito em extraterrestre. É um direito seu. Não é que você está certo ou que você está errado. É um direito seu de acreditar naquilo que você quer acreditar. E o seu coraçãozinho não bateu mais forte no bando universalista. Aí você foi lá para uma umbanda, sei lá, em culto de nação, tem atabaque, tem oferenda, tem obrigação. Você se sentiu bem acolhido lá. Então, você vai entender que seu desenvolvimento mediúnico estará limitado à doutrina daquela casa. Então, se aquela casa não recebe extraterrestre, aquela casa, sei lá, talvez não recebe linha de esquerda, seu desenvolvimento mediúnico vai ser condicionado a isso, tá? E assim sucessivamente. Então, você tem que entender qual que é a doutrina da casa. E, óbvio, saber se você vai ter tempo para ir em todas as giras de desenvolvimento. Não se desenvolve mediunidade faltando o giro de desenvolvimento e não se desenvolve mediunidade indo direto para o Congá e trabalhar. Tá? É muito mais doloroso para o médium tentar desenvolver na marra. Nossa senhora, gente, sinceramente, se eu pudesse, eu acho que vou escrever um livro sobre isso, só sobre desenvolvimento mediúnico, para poder fazer com que todo mundo não passasse pelas coisas que eu passei no meu desenvolvimento mediúnico, que ainda passo, cara, é custoso o negócio. Segunda parte do desenvolvimento mediúnico, entender qual que é a sua faculdade mediúnica a ser desenvolvida nesse primeiro momento e saber qual que é a sua deixar de cabeça. Se você for entrar numa casa de um bando universalista, um bando esotérico, o deixar de cabeça é mais fácil. Você só pega o seu signo, a data de nascimento, né, e olha na tabelinha para saber qual que é o seu deixar de cabeça, simples assim. Com base nisso, no seu desenvolvimento mediúnico, você vai conhecer qual que é a entidade, qual que é o seu frenteiro, ou seja, qual que é a entidade que vai incorporar para dar trabalho, se você for um médium de incorporação, se você for um médium que vai fazer só psicografia, vai trabalhar só irradiado, isso será mostrado nessa segunda parte. Como que... Tá, isso acho que eu vou falar daqui a pouco no próximo slide. Já ia dando spoiler no próximo slide. Terceiro, fazer um trabalho de limpeza energética no médium, junto com o início dos estudos teóricos. Né? O que é o estudo teórico? Aí depende da doutrina de cada casa e como esse curso de desenvolvimento mediúnico, né, será dividido. Então, o básico, na minha opinião, que tem que fazer parte do início do desenvolvimento mediúnico é explicar o que são orixás para o médium, explicar as diferenças de orixá e entidade. É isso que a gente está fazendo aqui praticamente, né? Guias e protetores, os detalhes básicos da doutrina, ou seja, o que é o Congá, por que se acende uma vela em cada ponto de força, o que é um ponto de força, o que é uma tronqueira, o que é uma firmeza. Isso é a primeira parte do desenvolvimento mediúnico. O médium tem que saber isso por quê? Primeiro, se em alguma situação, para você, caso você não saiba, o conhecimento, o trabalho da entidade que vai incorporar em você, ou se incorporar, ou que vai irradiar alguma coisa, ela depende do seu conhecimento. Ela não vai desbloquear um conhecimento na sua cabeça só porque ela tem que trabalhar. Não, ela vai depender, ela está limitada ao seu conhecimento. Então, se você não sabe para que serve uma vela colorida, ou se precisa ou não de vela colorida, você não sabe por que às vezes você acende vela em número par, número ímpar, todas essas coisas, a entidade não consegue fazer determinados trabalhos, ela vai buscar um médium que tenha esse conhecimento para poder trabalhar. Então, por isso que eu falo, o desenvolvimento mediúnico é longo, é muita teoria. Então, alguns termos podem ser simplificados, tá? E aí faz parte dessa coisa. Aí dentro do início do estudo da teoria, que provavelmente a casa vai te mandar ler algum livro, ela vai te passar algum slide, algum material, uma apostila para você começar a estudar. Aí o que você vai fazer? Você vai anotar suas dúvidas e vai levar para o dia do desenvolvimento mediúnico para você perguntar o que é. E concomitante a isso, você vai fazer banhos de limpeza. Limpeza na gira de desenvolvimento, né, com a defumação, com o descarrego que seja na própria gira, né, ou com outras ferramentas de limpeza,
E aí você também vai fazer os banhos e as defumações na sua casa mesmo, tá? Tem terreiros que têm as próprias grutas, as próprias coisas para já dar o banho no médium ali mesmo. Né? Eu participei de um terreiro de umbanda mais tradicional, vamos dizer assim, que lá tinha uma gruta e a gente fez os banhos dos orixás lá. Cara, pensa numa água gelada. Eu não sou muito fã de água gelada, não, tá? Pensa numa água gelada da moléstia, mas da moléstia mesmo. É um trem de doido. Tá? E aí você faz esse trabalho de limpeza concomitante ao início dos estudos teóricos, para você entender determinadas coisas que são básicos, tá? Por que, por exemplo, você entra no... Por que você bate cabeça? Por que serve bater a cabeça no congá? Essas coisas. Quarta parte, realizar giras de desenvolvimento uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, tá? E gira de desenvolvimento, gente, tem que ser assim. 2 horas de gira, sendo que a primeira hora não é nenhuma gira. A primeira parte do desenvolvimento é ler e estudar, é teoria, é aula mesmo. É anotar, é perguntar, é tirar dúvida. Na segunda hora da aula, você vai para o Congá e aí você vai aplicar aquilo que foi ensinado na aula. Então por isso que eu falo que é continuamente variável. Por quê? Porque às vezes você tem um corpo mediúnico que tem um pouco mais de dificuldade para aplicar determinados conceitos da espiritualidade na prática, da doutrina na prática, e outros que se desenvolvem mais rápido que uns. Isso acontece. E também essa coisa do continuamente variável, ela está diretamente ao trabalho de reforma íntima do médico. Se o médico começar a deslizar, ele vai tomar queda. E aí ele vai se atrapalhar, provavelmente vai atrapalhar todo mundo até chegar a um ponto que ele vai ser convidado a se retirar da casa. E dirigente espiritual tem que ter culhão para desligar médium. Tá? Médium que não quer fazer reforma íntima não merece fazer parte de grupo mediúnico. Simples assim. Juntamente com as partes anteriores, né, a quinta parte, auxiliar o médium no trabalho de reforma íntima e também nos banhos e defumações. Por quê? Gente, reforma íntima é o básico para você trabalhar a sua moral. Você não vai conseguir evoluir o seu desenvolvimento mediúnico se você não melhorar a sua moral, não melhorar a sua inteligência. Tudo isso anda junto. O que é reforma íntima? É ver o seu lado sombra, é verificar se você sofre de algum tipo de vício, cigarro, droga, cerveja, álcool, sexualidade desenfreada, tem vários parceiros sexuais, você assiste muita pornografia, essas coisas. Cara, tudo isso está na reforma íntima. Então, o que acontece? Se você não fizer isso, você vai começar a incorporar direto, você vai incorporar quiumba, né? Aí tem aquela parte básica. O médium entra na casa de oração, não sabe nem qual é o tipo de mediunidade dele. Aí você vai chegando no dirigente e fala assim, olha, eu quero saber qual que é minha mediunidade. Né? Então, como é que vai ser identificado isso? Você vai pedir ou para um médium incorporado com uma entidade, pode ser até que o médium incorpore o seu frenteiro para te falar isso. Isso acontece, tá? E você vai pedir para o dirigente ou sacerdote ou sacerdotisa da casa para que eles te auxiliem a identificar a sua faculdade mediúnica que está mais latente, está mais explodindo para ser desenvolvida. E aí você usa outras ferramentas para isso. Então você e o dirigente vão observar suas reações corporais. Por exemplo, entrei lá no terreiro, bati cabeça, pedi licença para entrar lá no Congá, tudo bonitinho. Vamos iniciar a gira de desenvolvimento ou uma gira qualquer, se for lá de consulente. Aí começou o pessoal a cantar o ponto. Cantou um ponto de Xangô, se arrepiou todo, você começou a ficar ofegante. Você começou a ter umas reações que não são normais para uma pessoa que não tem mediunidade de incorporação, por exemplo. Muito provavelmente você vai trabalhar incorporado. Pode ser que não? Pode ser que não. Por isso que você vai perguntar e você vai trabalhar dentro das giras para ver com o que o dirigente e as entidades vão dizer. Fala assim, olha, o momento atual para desenvolver a incorporação dele. Tá? Enfim. Então, você vai solicitar também essa informação para a entidade frenteira do médium. Por exemplo, os Exus que eu tenho como frenteiro, para mim, é o Guardião do Fogo e o Exu Lúcifer. São os dois que eu trabalho, que são meus frenteiros. O mais frenteiro de todos é o Guardião do Fogo, ou o Exu do Fogo, mesma coisa, tá?
Então, muitas vezes eu pergunto as coisas a ele. Eu falo, Fogão, o negócio é o seguinte, como é que é isso aqui? Aí, às vezes, ele não responde, mas ele manda estudar. Fala, olha, lembra aquele livrinho que você começou a ler e não terminou? Então vai lá e termina, a informação tá lá. Então, assim funciona. E aí, às vezes, o guardião do fogo incorpora outro médium e conversa comigo. Isso acontece, tá, gente? Para você poder saber essas informações. Obrigações do dirigente, que é a parte que todo dirigente vê e fica puto comigo. Primeiro, responder todas as perguntas que o médium fizer de forma prática, sem rodeio. Por exemplo, dirigente, por que que na hora que tocou o ponto de Xangô, eu senti uma pressão muito forte no meu peito? Explicação direta e reta. Porque esse é o chakra que se manifesta, que acelera quando uma entidade da linha de Xangô se aproxima para incorporar em você. É por isso que você sentiu essa pressão. Por que eu senti. Tocou ponto de preto velho, eu senti minha lombar doer. Porque a energia sobe de baixo para cima, manifesta no chakra básico, que é esse chakra que está aqui, nessa região. E pelo fato da energia ser muito forte, você acaba sentindo essa pressão na coluna te emborcando para frente, que faz parte do arquétipo do preto velho. Simples, viu? Você respondeu em menos de um minuto. O médio entendeu, e aí você fala, na próxima prática você vai ver. Pronto. Não tem por que ficar enrolando. Você ainda não tem merecimento para saber. Um dia você vai descobrir. Cara, isso só deixa o médium frustrado, só deixa o médium puto, e é puto mesmo. E aí o médium fala, o cara não quer me ensinar, porra, então vou embora, vou para outra casa. Aí ele acaba indo para outra casa, uma casa que não faz um trabalho sério e se lasca. Culpa sua, do dirigente, de não ter feito isso. Incentivar e orientar o médium em seu trabalho de reforma íntima e a todo momento do desenvolvimento. Se não fizer reforma íntima, não vai incorporar direito, não vai ter controle sobre suas faculdades mediúnicas, vai dar passagem para quiumba o tempo todo, vai incorporar na rua, vai ser uma bosta. Então, o dirigente tem que auxiliar o médium explicando o que é reforma íntima, como se faz reforma íntima, ferramentas para reforma íntima. Meditação, por exemplo, é uma prática de reforma íntima, tá, gente? Obrigação do dirigente, ter e utilizar todo o leque de ferramentas para auxiliar o médium no processo de desenvolvimento. Por exemplo, você tem algumas ferramentas que você pode usar durante o desenvolvimento. Defumação, incenso, giro mediúnico, sineta de Oxalá, aquele sininho que fica tim, 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 tim. Você tem charutos para fazer defumação. Você tem inúmeras ferramentas, bater palma ou não, no bando universalista geralmente não se bate palma para nada, tá? Para não estragar os chakras das mãos, principalmente para o médium de cura. Então você tem até às vezes a apometria para você identificar por que o médium não está desenvolvendo. Ele está fazendo tudo, mas tem ali um espírito, alguma questão kármica que está prendendo ele. Aí você abre a frequência dele na apometria, faz o que tem que ser feito e aí o médium consegue desenvolver. Tá? Então você tem que usar essas ferramentas. Não é achar que, por exemplo, fulano e cicrano, eu fiz o giro mediúnico, os caras incorporaram. Beleza, mas comigo pode não ser assim. Cada médium tem uma especificidade mediúnica, um trauma mediúnico que seja, uma vivência. Às vezes o cara veio de uma religião, às vezes o cara era católico ou protestante, e ele vai num terreiro, ele fica assustado, ele fica com medo. Gente, normal demais ter medo de incorporar, normal demais ter medo de fazer cagada. Faz parte do processo, é obrigação do dirigente acalmar o médium e usar as ferramentas para isso. Ficar atento aos deslizes ou eventuais problemas que acontecer, sempre orientando e não julgando. O dirigente, não cabe o dirigente julgar, porque o médium ele tem a vida dele, tem os problemas dele, tem a limitação dele, assim como o dirigente ou a dirigente tem. Então, a obrigação do dirigente é ficar atento a essas coisas, principalmente se o dirigente tiver clara evidência. Porque ele vai saber, na hora que o médium entrar, quais os espíritos que estão o acompanhando. Se são os espíritos dentro da linha de orixás dele, que vai trabalhar com ele, que vão trabalhar com ele, ou eu comendo português aqui. Ou se são quiumbas, se são zombeteiros, se são magos negros, rabos de encruza, tá? Esses termos se aprendem em uma das primeiras aulas de desenvolvimento mediúnico. Então ele tem que ficar atento para chegar ao médium no canto e falar assim, escuta, você entrou assim, 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 não adianta falar que não, porque eu tô vendo, e nós vamos dar cabo nesses espíritos aí, você vai entrar na linha. Se não entrar na linha, você tomou uma advertência, nas próximas duas você é expulso da casa. Simples assim. Ser firme naquilo que deve ser feito. Aí que tem
Vou colocar os dois aqui, ser firme e humilde. O que acontece, gente? Trabalho espiritual não é brinquedo. Você não vai lá para, o meu Exu incorpora, ele grita e ele coloca as mãos para trás porque ele é muito poderoso, ele tem um pau maior. Gente, não é isso. Trabalho espiritual não é isso. Trabalho espiritual é você refletir, é você ir com vontade de ajudar, é você abrir mão de um tempo do seu dia, da sua semana, para se melhorar, para ajudar os outros a melhorarem, assim como os outros ajudaram você a melhorar. Então, o dirigente ele tem que ter pulso firme, por quê? Gira desenvolvimento, geralmente tem que ter médio iniciado, médio desenvolvido, tá? Então, tem muito médio que ele se desenvolve e no dia da gira de desenvolvimento para ajudar os outros, ele não vai. Ele fala, não, isso aí é coisa do dirigente, ele que se vire. Não, porque isso aí não é trabalho meu, é trabalho seu sim. Então, o dirigente tem que ser pulso firme e falar, olha, esses médios vão trabalhar no dia do desenvolvimento mediúnico, vão trabalhar incorporado sim, tem que fazer preceito sim, explicar o que é preceito, né, para quem está entrando. Vou fazer um vídeo só sobre isso. E, e falar para ele trabalhar e também começar a pegar no pé de médium que está querendo iniciar, mas acha que tudo é farra. Olha coisas que geralmente acontecem e dá merda. Tá? Dá merda. Por exemplo, o médium, ele, ou a médium, ele é homossexual ou bissexual. E ele colocou, ou ela colocou na cabeça, que todas as entidades que vão se manifestar com ela têm trejeito de homem ou de mulher. Por exemplo, médium masculino homossexual. Toda entidade vai incorporar em mim é arquétipo feminino. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Na esmagadora maioria das vezes acontece mistificação por conta do ego sexual do médium. Eu estou sendo homofóbico? Não. Pode ser também que um médium masculino precise receber uma cigana, uma pombagira, e ele acaba mistificando por um cigano. Mas não tem cigano nenhum ali. Então ele coloca na cabeça dele que ele não pode incorporar a mulher porque ele vai virar homossexual, porque vão zombar dele. Gente, isso é de uma estupidez ímpar. Você, médium, tem que dar passagem para quem quer trabalhar em nome de Jesus. Para quem quer trabalhar em nome dos orixás. Se é arquétipo masculino ou feminino, foda-se. Agora eu vou ser bravo mesmo, foda-se. Tem que deixar trabalhar. Não é você que escolhe quem que vai trabalhar com você, não. É você que é escolhido. Tá? Então, o dirigente espiritual, ele tem que ser firme nisso, ao mesmo tempo que ele tem que ser humilde para poder mostrar que homem heterossexual incorpora pombagira. Eu já incorporei Maria Mulanga e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Já incorporei cigana, maravilhoso. Eu me preocupei com isso? Não, por quê? Porque eu estou ali para trabalhar, não estou ali para fazer, satisfazer meu ego, satisfazer ego de dirigir. Não, estou ali para trabalhar. Então, o dirigente tem que ser humilde de explicar e mostrar na prática que isso acontece. Tá? Para não condicionar o médium a fazer cagada. E se o médium fizer muita cagada, expulsa do terreiro. Simples assim. O dirigente tem que expulsar a médium do terreiro, sim, quando houver necessidade. Mas aí o médium fazer trabalho. Que se dane, você é sacerdote, magia se combate com magia. Simples assim. Obrigações do médium, participar de todas as giras de desenvolvimento. Tem que participar de todas. Então, se você está entrando no caminho do desenvolvimento mediúnico, você tem que separar um tempo para isso. Você não separa tempo para sair, para ir no cinema, para fazer sexo, para viajar. Então, separe tempo para se melhorar. Encontrar um terreiro que seja bem recebido e compactue com seus valores morais. Aqui tem um. É beber uma água agora. Tem um númerozinho ali que é importante. Olha só. Quando eu falo encontrar um terreiro que seja bem recebido, muitas vezes tem terreiro que é igual academia de franquia. Ele vai te receber bem no começo, depois vai te sentar a borracha e esquecer que você existe. Existe. Igreja sim, terreiro assim, tenda. Existe. Acontece. São seres humanos. Mas quando eu falo que você encontrar um terreiro que seja bem recebido e compactua com seus valores, por exemplo, você é uma pessoa que acredita em ET, se acredita que Umbanda ela tem que ser plural mesmo, né? Então, provavelmente, você vai entrar no terreiro de Umbanda universalista, Umbanda esotérica, provavelmente seu coração vai bater mais forte, você vai se sentir mais em casa,
os dirigentes vão te acolher bem, vão te ensinar, vão te encaminhar, vão gastar tempo ali em você para você se melhorar como médico, como pessoa. Aí sim, por exemplo, valores morais. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de cigarro. Eu não gosto, tenho pavor de cigarro, eu tenho pavor de droga, qualquer tipo de droga, seja fumada, crack, maconha, enfim. Eu não sou favorável a isso. Então não tem como eu dar certo num terreno em que as pessoas fumam durante a gira. Não tem como eu dar certo num terreiro em que o médico está enchendo o cu de cachaça durante a gira, colocando a culpa na entidade, falando que a entidade está bebendo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho um pouquinho de conhecimento que eu sei identificar quando é a entidade que está usando o álcool para fazer um trabalho de limpeza e quando é o médium safado que vai lá para encher o cu de cachaça de graça. Né? E sim, isso me deixa irritado. Então, moral da história, você tem que. Às vezes você vai visitar 5, 10, 15 terreiros até se encontrar um que tenha trabalho de desenvolvimento mediúnico, te receba bem, que seu coração bata mais forte. Aí que compactue com seus valores morais. Se você, igual eu disse, se você é uma pessoa que fuma, que bebe, que tem 20 parceiros sexuais, tem que ir para uma casa que compactue com isso. Tá? Agora, se essa condição te incomoda como ser humano, né, tipo fumar, beber, usar droga, etc., aí você vai ter que ir para um terreiro que te auxilia a se livrar desses vícios. É uma questão de escolha para onde você quer ir. Estudar a parte teórica de acordo com o organograma de estudos da Casa de Oração. O que é isso? Vamos supor que a Casa de Oração começa um curso hoje, dia 8/8/2024, que vai dar 888, né? Numerologia hoje está forte. Então você entra nessa casa, o dirigente fala: nossa aula começou hoje, nós vamos falar sobre o que são orixás, guias e protetores. É só a primeira aula é isso. Aí depois nós vamos lá no terreiro, lá na gira, vamos fazer um trabalho de limpeza. Então você vai estudar orixás, guias e protetores, beleza. Na próxima aula, eu gostaria que vocês viessem já com uma determinada leitura de casa, que é o quê? Para que serve vela, defumação e banho? Aí você vai estudar isso, tem um organograma. Primeira aula é assim, segunda aula é assim, terceira aula é assim, quarta, quinta, sexta. E tem que ter um número limitado, já especificado de aulas. Você não pode fazer aulas a Deus dará, por quê? Porque cansa. Cansa, se torna contraproducente e você acaba desmotivando o médium. Ah, não, aqui vai ficar só os bons. Não, isso é desorganização. Porque pensa o seguinte, entra na faculdade de educação física, tá lá que é um curso de no mínimo 4 anos. Não tem esse curso de no mínimo 4 anos. Tem que ter começo, meio e fim. A curso que é teoria tem que ter começo, meio e fim. Agora, giras de desenvolvimento mediúnico, elas têm começo e meio. Elas vão ter fim quando você já tiver controle dessas entidades, das suas faculdades mediúnicas, aí você vai ficar desenvolvendo sua mediunidade dentro do Congá trabalhando e estudando outras teorias. Tá? Então você tem que se organizar isso aí. Realizar banhos, defumações e preceitos orientados pelo sacerdote. O que é preceito? São algumas coisas que você faz antes do trabalho, como por exemplo, 24 horas ou 48 horas antes do trabalho. Ficar sem usar, ingerir álcool, ficar sem usar droga, ficar sem fazer sexo, sem se masturbar, sem comer qualquer tipo de carne, para que o seu quantum energético se eleve para facilitar essa conexão com o mundo espiritual, tá? Então já dei spoiler da aula sobre preceito. E aí você vai ter que fazer os banhos e defumações conforme orientado pela casa. Por exemplo, você é filho de Xangô, estou dando exemplos, tá? Você tem que fazer uma defumação na quarta-feira, exemplo, ao meio-dia, com determinadas ervas. Então você já vai atrás das ervas, já vai secar as ervas, vai desenrolar tudo para que nesse dia que for entrado para cá você faça a defumação, ou você faça esse banho, e assim sucessivamente. Tá? É muito importante que você faça isso. Faz parte do processo de limpeza também. Praticar reforma íntima 24/7, que é 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai conseguir trabalhar 24 horas por dia? Não, mas é bom que você se atente a fazer isso. Porque aí você vai se melhorando cada dia que passa e a coisa fica melhor para você. E as entidades de luz conseguem se aproximar mais de você. Nunca ir embora da gira ou dos estudos mediúnicos com dúvidas ou passando mal, sentindo-se mal. Por quê? Gente, a maioria dos médicos se lasca por conta disso. Não entendeu o que o sacerdote está falando, não perguntou porque ficou com vergonha, porque, o que as pessoas vão pensar? Foda-se. Você tem que pensar em você nesse momento. Você está lá para aprender, então pergunte. Tá? Eu fui na gira de desenvolvimento e comecei a passar mal. Chama o sacerdote, fala, tô passando mal, não sei o que está acontecendo. E pergunta para o sacerdote, por que eu passei mal?
Por que aconteceu isso? Como que eu faço para evitar? Você tem que perguntar. Às vezes, o sacerdote está cuidando de, sei lá, 10, 20, 30 médios de desenvolvimento, às vezes passa, uma coisa ou outra passa. Tá? E aí você tem que perguntar. Você não pode sair do trabalho de desenvolvimento, opa, volta, do trabalho de desenvolvimento passando mal com dúvida, não. Sempre que você necessitar, peça ajuda. Não tente resolver questões mediúnicas sozinho. Na esmagadora maioria das vezes, o médico tenta resolver sozinho, se lasca. Na maioria das vezes. Então, gente, não custa. Pede, pergunta, fala, ó, tô tendo uns piripacos no meio da rua aí, como é que faz para resolver isso aí? Pergunta pro dirigente. Você não vai ficar procurando no YouTube. Você vai perguntar pro médium porque é a doutrina que você está aprendendo na casa. Simples assim. Outra coisa, respeite a doutrina da casa. Se na sua casa de oração não tem ET, não fica tentando inserir ET na doutrina da casa. Certo? Se na sua casa não tem cigarro, não tem fumo, não tem charuto, não tenta encher o saco para ficar colocando. Ai, a minha pombagira pediu a cigarrilha. Cara, não insista. Se essas questões te apertam, sai da casa, vai para uma casa que seja compatível com isso. Ter paciência e fé e não se comparar com ninguém. Gente, outra coisa que derruba médio demais é essa comparação com os outros. Pessoal, cada médium, nós falamos pra caramba, cada médium tem sua especificidade, tem sua vivência, tem um acervo de informações que ele tem ou deixa de ter. Então, ele pode ter mais facilidade que você para alguma coisa e mais dificuldade para outra. Por exemplo, pessoa não tem facilidade para incorporar preto velho, mas tem facilidade de incorporar a linha de esquerda. Ok, peça ao sacerdote que te auxilia a desenvolver a incorporação para a linha de direita. Pronto. Ah, mas o fulano entrou junto comigo, ele nunca trabalhou num bando, já incorpora tudo. Cara, parabéns para ele. Segue seu caminho. Não se compare com ele. Às vezes ele é um espírito que está num grau de evolução diferente do seu que o permita fazer isso. Segue sua vida. Simples assim. E eu esqueci de colocar aqui, mas a obrigação do médico é praticar meditação, tá? Práticas de respiração e práticas meditativas são essenciais para você que quer incorporar. Para você que quer dizer que quer não, né? Porque a gente não incorpora porque quer. Para você que tem a faculdade mediúnica de incorporação e psicofonia. Então tem que meditar sim. Ah, mas um bando não se medita. Medita sim, senhor, sim, senhora. Tá? E é isso. Na próxima aula vamos falar sobre as ferramentas utilizadas no trabalho de um bando universalista e a apometria, que também é uma ferramenta fera pra caramba. Certinho, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou preto ali. Curte, se inscreva, compartilhe, badala o sininho. A gente se encontra no próximo vídeo. Se ficou dúvida, comenta aí embaixo que eu respondo. Fique com Deus e tchau!